Bom dia, pessoal. Então, hoje será o quarto vídeo que eu vou fazer a respeito da apresentação intitulada Contatos e Mestiçagens Culturais, parte 1, que vai dos primórdios da civilização até o período das grandes navegações europeias e também chinesas. O tema de hoje vai ser, basicamente, um grande florescimento que apareceu na história, um florescimento de filosofia, de religião, de contatos entre diferentes povos e civilizações no contexto da Eurásia, nos séculos 6 e 5, antes da Era atual, vamos assim chamar de antes da Era Comum. Na verdade, é o que se costuma chamar de antes de Cristo, mas isso tem uma conotação também um pouco eurocêntrica, ocidentalizante, né? E, por outro lado, é um dado, vamos dizer, é universal. Hoje se adota esse calendário. Mas, enfim, o que ocorreu nesse período relativamente curto que chama a atenção foi o surgimento nessa extensa área da filosofia no Ocidente, né, da filosofia grega, de religiões com conteúdo mais universalista e também da filosofia, devemos dizer, em outra chave, mas também no ambiente do Extremo Oriente da China. O que nós tivemos? Os filósofos, pensadores, no espaço helênico, os pré-socráticos, né? Escola de Mileto. Tivemos no Império Persa-Aquemênida, que foi o primeiro Estado universal, que se pode assim chamar porque abrangeu ambientes, espaços de todo o Velho Mundo, surgimento da religião zoroástrica. No espaço do subcontinente indiano, o budismo, as pregações de Siddhartha Gautama Buda. E na China, Confúcio, Kung Fu Tseu, com sua religião, mas principalmente com sua ética, que também tem um lado religioso, extremamente ligada ao governo dos estados e das pessoas. Sobre essa época, digamos assim, é tão rica que gerou, entre muitas outras coisas, a realização de um romance histórico que foi feito pelo escritor americano Gore Vidal, que se chama Criação. Criação, ele tem, num momento em que já se tinha contatos mais intensos entre esses dois extremos do Velho Mundo, ele tem um personagem que seria um neto do profeta Zoroastro, que trabalha como embaixador do Império Persa-Aquemênida, e ele entra em contato com um espaço grego, onde surgiam ali figuras como Sócrates, entra em contato com o subcontinente indiano, com o início do budismo e também de formas sempre renovadas do hinduísmo, e também na China com o filósofo Confúcio. A gente poderia pensar, à primeira vista, o título do livro chama-se Criação, Criação, que foi uma efervescência que surgiu vamos dizer assim, de um nada. Nada mais falso, porque o que aconteceu nesse momento foi, pode-se dizer, uma cristalização de movimentos que já vinham de vários séculos anteriores, não é?
basicamente o que acontece no espaço mais a ocidente do Velho Mundo, o que a gente tem é os efeitos das migrações, das novas sociedades que surgiram com a Idade do Ferro. Então, especificamente no espaço helênico, mediterrâneo, lá na vertente europeia, o que aconteceu? Aconteceu, ali já existia, naquele espaço, uma primeira antiga civilização que aconteceu ainda no terceiro milênio antes da Era Comum, que é a civilização minoica de Creta. Num primeiro momento, e essa civilização minoica, muito original, claro, ela tinha intercâmbios com as áreas do Oriente Próximo, da vertente asiática, da margem asiática do Mediterrâneo, e também com o Antigo Egito. Quando ocorrem essas perturbações do início da Idade primeiras migrações ainda na Idade do Bronze, entram primeiros povos já de cultura, de idioma e língua indo-europeia no espaço, que são os micênios, que vão ocupar a Creta e vão absorver aquela cultura. Vão absorver e modificar. É nesse momento ainda que a gente tem aquela civilização, aquelas culturas e sociedades aristocráticas ainda da Idade do Bronze, os carros de combate, com um arqueiro e um condutor. Ali é o momento de Troia. Ali surge o início ali de uma distintiva cultura, vamos dizer, helênica. Essa cultura, num segundo momento, um momento que vai ser contemporâneo à formação no sudoeste asiático, na região dos planaltos e desertos da Ásia Central e do atual Irã, a chegada de outros povos de cultura indo-europeia, que são os iranianos, os medos e persas, e também a invasão do subcontinente indiano pelos árias, pelos arianos, que são outra população, outra cultura indo-europeia, com suas características em comum e tudo. Esse período micênico, mais adiante, já em finais havia uma corte em Micenas, que fica no território continental da Grécia. Ele vai ser subjugado por uma nova invasão de indo-europeus, que são principalmente os chamados os dórios, né? Entre os micênicos havia os aqueus e os jônicos. E aí vai acontecer uma situação que é comparável, assim, a uma primeira vista, com o que ocorreu na Europa, a chamada Idade das Trevas, né, que ocorreu na Europa, com o fim do Império Romano e as migrações dos chamados povos bárbaros, a maioria germânicos. O que surge desse período, digamos, nebuloso, vai surgir uma nova civilização com características próprias, e ela tem heranças, evidentemente, dos períodos anteriores e dos contatos com os povos asiáticos da região ali do Mediterrâneo, da Ásia Menor, o reino da Lídia. E os gregos, esses helênicos, eles fazem uma expansão à medida que chega ao final, nesses primeiros séculos do primeiro milênio antes de Cristo, até aproximadamente o século VII, antes da Era Cristã, da Era Comum, se expandem por todas as costas do Mediterrâneo ao norte, né? E inclusive nas costas do Mar Negro, e mantém uma ocupação grande na costa da atual Turquia.
Em paralelo a isso, um outro povo, aí não indo-europeu, um povo de língua, cultura semítica, como eram os babilônios, os assírios, não é? Os caldeus, são os fenícios. Fenícios também vão fazer um processo semelhante, se expandindo da área que hoje é a litoral ali dos atuais Líbano e Síria, vão ocupar boa parte das costas da África do Norte e também aí competindo em várias dessas regiões com esses helênicos. No espaço do asiático, propriamente dito, se forma um novo estado, um novo império com esses povos iranianos. Inicialmente os medos, né, mais ao norte do atual Irã, colaboram com os neobabilônios, os caldeus, para destruir o Império Assírio. E logo depois, já no século VI, eles próprios, já os persas, né, que é uma outra etnia do mesmo grupo, e que se concentra mais, o seu centro é mais ao sul do atual Irã, onde ficam as suas cidades históricas de Passárgada e Persépolis, conquistam a Babilônia e logo vão ocupar todas as áreas ali do Crescente Fértil, vão ocupar a Ásia Menor, ocupam o Egito e se expandem para a Ásia Central, confinando com a civilização chinesa e entrando no subcontinente indiano. E mais adiante vão entrar em choque e chegam a ocupar partes da Europa, do que hoje é a Europa, partes do que hoje é a Turquia europeia, uma parte ali da Grécia, mais aquela ponta ali, sudeste ali, junto ao Estreito de Bósforo. E o que ocorre nesse momento? O que a gente tem? Tem uma religião, os persas, eles têm uma religião, um sistema religioso que está agregado ao seu sistema imperial, que tem um caráter mais universalista, não é étnico. Os ensinamentos de Zoroastro, que vão ser base, depois de muitas concepções das outras religiões monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e até através desses, ou diretamente do Islã, vão governar de uma maneira muito mais intensa do que antes, povos de culturas diferentes vão agregar e vão ser também uma ponte de comunicação entre a Europa até os confins do lado da China. Na China, nesse período também, no primeiro milênio, começa a haver a unificação, de fato, do Estado chinês, através da dinastia Zhou. Não é um processo que se completa, recai em divisões, né? Mas também na China vai ocorrer esta mudança de um sistema mais aristocrático da Idade do Bronze, baseado em nobrezas que usam o carro de combate, para um sistema mais feudal também, mas com uma força mais distribuída, com um maior número de guerreiros em condições de portar armas, que são da Idade do Ferro, né? Que é um tipo de tecnologia e armamento mais acessível. Nesse contexto da China, que esse espaço chinês já tem lá todos aqueles vales lá ao norte o Angho, o amarelo, e ao sul o Yangtze, também alguns conhecem como azul. Na Índia surge o Buda com a sua pregação, que parte do hinduísmo, parte do sistema hinduísta, que por sua vez é um amálgama de crenças antigas, anteriores à invasão ariana,
com crenças comuns, um fundo de crenças comuns dos povos de língua e cultura indo-europeia. É um sistema politeísta, existe todo o ciclo das reencarnações, o samsara. O budismo, Siddhartha, prega alguma coisa diferente, que ele prega a possibilidade de evadir desse círculo de infinitas reencarnações através de algo como um desapego, evitar o sofrimento. Então, esse período que aparece na obra do Gore Vidal, que depois vai se intensificar esses contatos com a invasão, a tentativa de ocupação por parte dos persas da região grega, ele, de fato, é muito rico, pode ser considerado um período de intensos contatos. No caso na Grécia, né, na área helênica, existe a formação de um novo pensamento. Mas esse pensamento ele é caudatário de coisas anteriores. Essa filosofia inicial, que é uma tentativa de explicação do mundo, do cosmos, sem recorrer ao elemento religioso, ela ainda tem uma característica muito distinta do nosso pensamento atual, que ela não é experimental, ela é dedutiva, assim, fala dos elementos e tudo, e o que surge de radicalmente novo ali, em termos de sistema que vai definir sistemas políticos e tudo, é a questão da importância da cidadania, entendido como a importância da gestão do Estado, que são cidades-estado, como Atenas, Esparta, Tebas, com base em princípios de uma certa racionalidade, mas é importante observar, ao contrário do que muita visão nossa, uma visão existe comum aí, nem era a religião grega exatamente uma mitologia, como se coloca. Não, a mitologia era um sistema religioso que amalgamava concepções de antes inclusive da idade do Neolítico, da Idade do Bronze, com coisas mais recentes, como deuses como Zeus, né? Como Atena, como o deus da guerra Ares, que são típicos de... E isso não foi jogado fora em prol de um... E outra coisa, a democracia é um sistema que também não foi adotado em todos os lugares. A democracia é um sistema que era restrito a determinadas camadas, inclusive restrito principalmente aos homens e às pessoas livres e de posses. Mas era um sistema diferente de sistemas, vamos dizer, mais imperiais, mais no lado persa, por exemplo, que está do lado, o rei, o imperador, ainda é um ser com atributos quase divinos, né? Outro ponto importante, tem um livro aqui que poderia servir como uma base inicial de leitura sobre o Irã, mas lá englobando toda que é os iranianos, de uma escritora americana, que enfatiza a antiguidade daquela civilização. Um ponto que se coloca muito, às vezes, nos estudos é: os persas não escreveram sobre as guerras que houve depois, que culminariam 200 anos depois com o fim do Império Persa e as conquistas de Alexandre, né, da Macedônia. Eu acho que é importante entender, enquanto que os gregos começaram a ler a história com Heródoto, aí depois na guerra interna, lá o Tucídides fez a história da Guerra do Peloponeso, mas é importante nesse particular do contato e de como foi narrado,
De fato, é um momento que foi definidor, de certa maneira, para um surgimento de uma Europa com personalidade própria, mas é muito diferente de outros momentos posteriores, né? Não pode ser feita comparações, e principalmente o fato de que, para os persas, ali era uma ponta do mundo, a importância era muito, muito relativa, e os helênicos lá estavam tratando da sua, digamos, da sua sobrevivência. Bem, o assunto dá muito pano, mas muito, muito pano para manga. Mas encerramos por aqui, vamos a próximas apresentações. Bom dia a todos.